do presidente Lula. E Energia, Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Kelly Mafor, substituta da Secretaria-Geral da Presidência da República, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli. Pede-se a todas e a todos que ocupem posição de respeito para a execução do hino nacional. Neste momento, será exibido o vídeo do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Sinete é uma menina sonhadora, sou nascida e criada aqui. Eu me considero agricultora quilombola. Eu posso falar, da minha família eu fui a primeira. Ela é muito aconchegante, né? A gente viver aqui, tendo essa floresta próxima da gente. O que a gente produz aqui é o açaí, o cupuaçu, mamão, banana, o cacau, acerola. É uma satisfação imensa, né? Saber que a gente está ajudando outras pessoas também, não só a gente, que também está se alimentando com aquilo que a gente está produzindo, que a gente está se esforçando. Só quem já plantou uma planta sabe essa sensação que é tão prazerosa e tão boa. Meu maior sonho é a gente ter o nosso maquinário, um trator. Eu sou da terceira geração dessa propriedade. A propriedade começou com meu avô, meu pai sucedeu ele. Para mim é uma honra poder dar continuidade, né, a esse legado que é da família, né, que sempre trabalhou na lavoura. Que às vezes ficava um pouco distante da nossa realidade de conseguir comprar um maquinário um pouco mais caro, né? Quando eu comprei a carroça, eu já levantei as mãos para o céu e achava que era o maior feito, que eu não precisava de mais nada. Eu já pensei que para mim estava bom. Se nós sonhava ter um trator, nós ia ter que juntar o dinheiro para comprar o trator. E assim o trator nós tivemos 10 anos de prazo para pagar, e daí a gente teve mais condições de trabalhar o tratorzinho que temos, e daí esse dinheiro que era para comprar o trator, a gente foi investindo no estudo dos filhos. No meu tempo, o pai tinha 6 filhos, mas se quisesse dar uma faculdade para um dos filhos, ele teria que vender a propriedade, porque não tinha condições do filho de agricultor fazer faculdade. E agora, graças a Deus, tem. Se não fosse ter surgido o programa Mais Alimento, talvez eu não podia ter realizado o sonho do meu pai. E não tenho vergonha de ser pequeno agricultor. O pequeno agricultor honra
a sua profissão. Agora, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, faz breve apresentação do Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026. Bom dia a todas, bom dia a todos. Cumprimento cada uma e cada um que vieram aqui, agricultoras, agricultores, embaixadores, autoridades, e cumprimento o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso querido vice-presidente Geraldo Alckmin, nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, Gleisi Hoffmann, da SRI, Osmar Júnior, ministro substitutivo do MDS, Gentil Júnior, das Minas e Energia, ministra Marina Silva, nossa ministra do Meio Ambiente, Kelly Monforte, ministra substituta da Secretaria-Geral. Cumprimento o embaixador Saleh Al-Suad, que é embaixador dos Emirados Árabes Unidos. Agradeço aqui as presenças. Halil Aksa, da Turquia. Raishi Teiji, do Japão. Quero também cumprimentar aqui a secretária executiva Fernanda Machiavelli, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, o vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, Luiz Gustavo Braslágio Liguta, o Joana Lima, diretora comercial do BASA, presidente da Conab, Edgar Preto, presidente do INCRA, César Aldrigue, a Vânia Marques Pinto, representando o CONDRAF, Josana Lima, o CONTRAF, Séries Radiche, MST, Lidenilson Silva, MCP, Denilva dos Santos, MPA, Juciane Inês, do MMC, Romário Albuquerque de Lima, do Jovem Beneficiário do Crédito Fundiário do Estado do Pernambuco. O embaixador do Quênia também, Andril Caranja. E cumprimento os meus colegas, porque quando eu voltar para lá, eles vão dizer que você não lembrava de mim. Então, quero cumprimentar aqui os deputados federais Bongás, Welter, Ayrton Faleiro, Valmir Assunção, Fernando Mineiro, Elisângela Araújo, José Guimarães, líder do governo, Jacques Wagner, senador, líder do Senado, Jorge Solar, Helder Salomão, Newton Tato, senador Humberto Costa e o Zé Neto também presentes aqui. Eu não vi, mas também cumprimento o ministro da Casa Civil. Esse é o terceiro Plano Safra do governo do presidente Lula. E trago aqui a primeira boa notícia. É o plano recorde da agricultura familiar para o Brasil. São 89 bilhões de reais para a agricultura familiar no Brasil. O presidente Lula liderou a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza e, ao mesmo tempo, ele tem o compromisso de soberania alimentar no nosso Brasil. E é por isso que ele investiu recorde no primeiro Plano Safra, recorde no segundo Plano Safra, recorde no terceiro Plano Safra, e o resultado da agricultura familiar, do médio produtor e do grande produtor é que nós temos, nesses 3 anos, safra recorde. Mas o melhor resultado é que nós conseguimos ter, nesse mês, 0 de inflação. Aliás, não é 0, é menos de 0, que é deflação. E diminuiu o preço do arroz, diminuiu o preço do feijão, diminuiu o preço dos ovos, enfim, o Brasil voltou com o presidente Lula. Aqui nós temos o crescimento de 1.670.000 de contratos. Nós aumentamos 300.000 contratos no governo do presidente Lula no Plano Safra. Ao mesmo tempo, nós aumentamos em 20% o investimento em
agricultura familiar no nosso país. Então, nós também tínhamos um desafio. O Plano Safra precisava ser nacional e nós tivemos um aumento de 90% do financiamento para o Nordeste. E a maior testemunha desse aumento é o Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste. 94%, quase 1 milhão de contratos no Nordeste, 33% no Norte, 40% no Sudeste. Portanto, o Plano Safra passou a ser um plano nacional, passou a ser um plano de todo o Brasil. 60 bilhões de valores contratados. Aqui, o que foi financiado? Aumentou o financiamento de arroz, aumentou o financiamento para o feijão, para a mandioca, para o leite, para o café, nesse atual Plano Safra. Aqui, o que aumentou de financiamento para frutas, 55%, suinocultura, 30%, avicultura, 47%, hortaliça, 44%, pesca e aquicultura, 120%, bovinocultura de corte, 24%. Bom, aqui é um programa muito importante. Eu quero cumprimentar também a ABIMAC, a Simers e a Anfávia, porque o presidente Lula lançou o desafio: eu quero mecanizar e tecnificar o campo brasileiro. E aqui nós temos um aumento de 73,6% de operações de mecanização. Se a gente quiser reter o jovem no campo, se quiser incentivar a mulher a manter-se no campo e o agricultor no campo, mecanização é decisiva. E nós temos, então, esse aumento aqui de valores financiados e aqui por tipo de mecanização. Então, mecanização e tecnificação são os desafios que o presidente Lula está cumprindo com 73%. Eu só quero aqui dizer que a semana passada eu encontrei um pequeno produtor de máquinas, seu Geraldo, do Ceará, que está produzindo muitas máquinas, e quem puder vê-las, olha lá o seu Geraldo ali, ó. Quem puder ver aqui embaixo as máquinas que ele está fazendo novas, que é um filho de agricultores e está desafiando, e aí todos estão convidados a conhecer as máquinas novas que a Embrapa também vai apresentar e que a indústria está apresentando aqui. Mulheres rurais, houve um aumento do financiamento de 36,8%. Microcrédito para 57%. E juventude rural, 23% de aumento no financiamento. Quando nós chegamos, tinha 90 mil cadastros de agricultores familiares. A alegria que a gente tem é dizer que hoje tem 2.900.000, quase 3 milhões de cadastros de agricultores familiares no nosso Brasil. Ao mesmo tempo, aqui eu quero agradecer às entidades, as organizações da sociedade civil que cobraram esse programa e os bancos que estão fazendo esse programa. Já temos 167 mil contratos do Desenrola Rural. Em 2 meses que o Desenrola Rural está funcionando. Já foram repactuados 3 bilhões de reais no Desenrola Rural. O que é isso? É o agricultor que resolveu uma pendência e volta a ter crédito agrícola. Você fornece um financiamento bom, mas ele não pode tomar. E aqui, a alegria de dizer que temos 167 mil agricultores que já tomaram e que já fizeram o seu desenrola e resolveram os seus contratos e as suas pendências com os bancos. Bom, o aumento do presidente Lula de valores para o Plano Safra da Agricultura Familiar é de quase 50% de aumento.
era em 2023, 22, 23, 53 bi. Hoje são 78 bi, mostrando que vocês têm um presidente da agricultura familiar. E eu quero agradecer os parceiros. Quero agradecer o Banco do Brasil, a Caixa, o BASA, o Banrisul, a Sicredi, o Banco do Nordeste, o BNDES, a Sicobi, a Cressol e o BRDE. Nós também temos aqui, em termos de recursos disponibilizados, eu já, para não ser repetitivo e avançar, são 89 bilhões de reais para a agricultura familiar no Brasil, nesse biênio 25-26. Presidente Lula, o senhor demonstrou otimismo, o senhor demonstrou crença. Não é o momento que define o futuro no sentido negativo, otimismo. E o senhor bancou esse aumento que nós tivemos. Mas não só bancou um aumento de volumes, também de juros. São juros subsidiados, são juros negativos. Eu costumo dizer que são juros de pai para filho. E eu aqui faço um desafio. Eu dou 1 quilo de café se alguém arrumar um financiamento mais barato na sociedade brasileira. Então, 3% de juro para produzir arroz, feijão, mandioca, fruta, legume, leite, ovos, apicultura, ovinocultura, caprinocultura e pesca. E 2% de juros para alimentos agroecológicos ou orgânicos, para sociobiodiversidade, açaí, babaçu, castanha do Brasil, pequi e embu. E também 3% de juros na linha de crédito para florestas produtivas. Eu fui lá em Tomé-Açu e vi em 2 hectares, o agricultor tinha 10 espécies produtivas, feliz da vida, naquela visita que a gente fez em Tomé-Açu, e tem ali uma companheira que é de Tomé-Açu, uma querida companheira que está aqui, e que tem uma marca de farinha que chama Quebec, não é isso? Então, 3% para florestas, Pronaf Jovem, agroecologia, bioeconomia, convivência com o semiárido e o crédito produtivo orientado. E eu quero aqui anunciar que todos os bancos agora têm microcrédito orientado. O Banco do Nordeste já tinha, o Banco do Brasil passou a ter, a Caixa Econômica Federal passou a ter e o BASA passaram a ter microcrédito orientado, né? Bom, e também investimentos incentivados para silos, armazéns e câmaras frias, tanques de resfriamento, aquicultura e pesca e melhoramento genético. E como novidade, ovicultura de postura, ovinocultura e caprinocultura, e aqui uma coisa nova, tem até um influencer nosso aqui, que é Caio, que veio aqui, e nós queremos conectividade no campo, ali o Caio, que é um influencer rural, e que mostrou e mostra nas suas redes a importância desses financiamentos do presidente Lula. Portanto, esse Plano Safra, ele está financiando a conectividade no campo para aqueles agricultores que querem aqui tomar. E eu estou vendo a Silvia Massuá ali, que foi diretora da Embrapa de Tecnologia e Conectividade em Campinas, e é a atividade da alma dela. Então, aqui está se financiando conectividade. Mecanização agrícola. Limite de financiamento até 250 mil, um juros de 5%. Não existe compra de máquinas a esse juro fora do Pronaf. Não existe. No Brasil não existe. Então, aqui eu peço para vocês olharem, porque o presidente Lula quer mecanizar e tecnificar o campo. E agora tem uma nova linha de mecanização, que é quem comprar uma máquina até 100 mil reais, o juro baixa para 2,5%. Isso inexiste na face da terra e o presidente Lula está trazendo aqui. Nós
queremos que todo agricultor possa ter dignidade, possa ter conforto no trabalho no campo para produzir alimentos para colocar nas mesas do povo brasileiro. Aqui foram criadas 2 linhas novas. Uma linha que é o Pronaf-B Agroecologia. Quem quiser fazer agroecologia, agora o Pronaf-B vai ter um financiamento de até R$20 mil, com 5% de juro e 40% de rebate. Então, está aqui para a agroecologia. Nós queremos fazer uma transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica e agroecológica. E é por isso que o Pronaf tem uma linha de transição para a produção ecológica. Bom, e tem um Pronaf-B agora para as mulheres. Aí o presidente Lula tem um carinho por esse programa para fazer quintais produtivos, R$20 mil para quintais produtivos. E assim é o modelo de quintal produtivo. Eu fui visitar, presidente Lula, lá na Embrapa Agrobiologia, está aqui a Cristiane, a Silvia, meio hectare de um quintal produtivo que dá uma renda de cerca de R$4 a R$5 mil para o agricultor e agroecológico. Então, temos que ter quintais produtivos para as mulheres e que é uma reivindicação da Marcha das Margaridas. Quero aqui cumprimentar a Mazé, que ali dirigiu a Marcha das Margaridas, presidente Lula. E tem aqui um novo ingrediente que é a questão da irrigação. O agricultor precisa de irrigação e também célula fotovoltaica. É o que o Pronaf passou a fazer como linha nova, como uma linha para dar sustentabilidade à propriedade do agricultor. Portanto, para o agricultor se adaptar às mudanças climáticas, está aqui essa linha de irrigação. 40 mil no Pronaf semiárido, 100 mil no Pronaf Mais Alimentos, 250 mil na bioeconomia, 3% de juros, prazo para reembolso, 10 anos. Não percam essa oportunidade, agricultoras e agricultores do Brasil. E também uma garantia de preço mínimo na Sócio Bio. Portanto, o programa PGP Sócio Bio vai criar um programa agora de garantia de preço mínimo para o agricultor extrativista, para garantir, ministra Marina, a floresta de pé e sustentabilidade na agricultura brasileira. E aqui eu quero dizer que o presidente Lula está lançando um programa muito importante para a história do Brasil e é fruto de um entendimento nosso com o Fávaro, com a Secretaria-Geral, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA, que vai baixar um decreto hoje no Brasil. Nós queremos acelerar essa transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica e agroecológica. E é por isso que o presidente Lula hoje está lançando o PRONARA, que é uma reivindicação dos movimentos aqui, da sociedade brasileira, e chegou. Também, no Pronaf-A, Séries, nós estamos aqui lançando um modelo cooperativado do Pronaf-A. 50 agricultores que queiram tomar o Pronaf-A, eles podem tomar de maneira cooperativada para fazer o investimento para melhoria de pastagem, para enriquecimento genético, para mecanização, para florestas produtivas. Então, essa é um atendimento de uma reivindicação que é do Pronaf-A, que é um Pronaf para assentados na reforma agrária, quilombolas e indígenas, que nós queremos que vocês possam pegar o nosso Pronaf-A e também de maneira cooperativada. Nós também estamos fazendo um programa de transferência de embriões. O agricultor familiar, às vezes, tem uma vaca
que dá 5 litros de leite e custa R$3.000. E o Brasil dispõe da melhor tecnologia genética do mundo. O que a gente quer é que o agricultor familiar tenha acesso a essa tecnologia genética. E estamos fazendo, e aqui o Pronaf está financiando a melhoria genética por meio de embriões. E o Brasil tem raças que são muito importantes, como é o gir leiteiro, tem o Cindy também, e que pode fazer melhoria genética, porque é esse que tem uma vaca de R$3.000, a bezerra já vai valer 6. Quando começar a dar leite, vai valer 13. E ela vai dar, se dava 5 litros de leite, vai dar 15, 20 litros de leite, essa bezerra que vai nascer, e o agricultor familiar vai poder dizer para todo mundo que ele tem uma raça de pura origem, PO, lá na sua propriedade, e ele também vai ter tecnologia, acesso à tecnologia. E eu quero aqui incentivar os bancos a conhecer esse programa de melhoria genética, porque nós estamos fazendo, eu tive lá com o Bill, lá no Pontal do Paranapanema, presidente, e todo dia o Bill mandava uma mídia mostrando o nascimento das bezerras, aquilo cria esperança, e eu quero parabenizar um amigo, o Evandro Guimarães, que é um grande incentivador desse programa. O Pronaf também melhorou a linha de habitação rural, de R$80 para R$100.000, e, companheira, a acessibilidade para a reforma das casas, para a compra de cadeiras, para os portadores de deficiência no campo. Então, atendimento, ministra Macaé, que é uma reivindicação do Ministério dos Direitos Humanos sendo atendida. Ministra Márcia, as mulheres estão muito contempladas aqui dentro desse programa. Eu falei também da conectividade, limite de 100 mil, juros de 2,5% ao ano e prazo de 10 anos para pagar esse financiamento. E também, ministra Marina, está aqui incluso e aumentamos o valor da regularização fundiária, para que o agricultor tenha o CAR, para que ele possa ter a regularização da sua propriedade. É claro que isso não elimina os programas que o INCRA vai fazer, o INCRA está fazendo, já o César Aldrigue conseguiu um financiamento do BNDES e agora a gente está fazendo aqui. E, ministra Marina, eu queria dizer também, e aproveitar esse espaço, dizer aqui para vocês, espalhem, o BNDES está financiando 150 milhões para recuperação florestal com espécies produtivas no norte. Açaí, cupuaçu, cacau, andiroba, 150 milhões de reais sem ser retornáveis. E a Caixa Econômica Federal, então o ministro Aloysio Mercadante, o presidente Aloysio Mercadante, e o César, que é o presidente da Caixa, mais 50 milhões de reais. São 200 milhões de reais e os editais estão na rua. O do BNDES vai até dia 7 de julho. E o da Caixa começou agora. E espalhem, porque esse dinheiro a gente quer fazer o maior programa de reflorestamento para entregar na COP30 com o presidente Lula plantando cacau junto com vocês na região norte do Brasil. Bom, é importante dizer que a Conab vai comprar arroz, não é isso, Edgar? Porque vai fazer estoque de arroz e isso vai ao encontro de uma sociedade que não quer ter variações de preço. E a CEAGESP tem um edital para deixar que o agricultor familiar possa utilizar aquele espaço para também apresentar os seus produtos e vender os seus produtos. Outra coisa que eu queria pedir para vocês espalharem, porque o agricultor sabe plantar, difícil às vezes é vender. E o presidente Lula autorizou a semana passada 900 milhões de reais para o programa de aquisição de alimentos para a agricultura familiar. O edital, o Edgar já lançou esse edital, e o edital está na rede e já foi, inclusive, celebrado o edital. E também nós temos os selos da agricultura familiar,
Aqui tem agricultura familiar, mulheres rurais, Márcia, e também povos e comunidades tradicionais do Brasil, que também têm um selo. Por fim, gente, eu termino dizendo para vocês que eu acho que só tem esse plano, porque tem, por trás desse plano, 2 segmentos que eu quero lançar a mão deles aqui. Primeiro são vocês que lutam, vocês que pressionam, vocês que organizam, vocês que batalham para o povo brasileiro ter políticas públicas para a produção de alimentos. Eu quero aqui fazer uma homenagem a um amigo que eu perdi, Dom Angélico Sândalo Bernardino, que dizia: política é como feijão, só cozinha na panela de pressão. E vocês fazem a pressão santa que precisa ser feita para que avance o nosso governo. Em segundo lugar, eu quero, antes de terminar, teria um terceiro, o Haddad que brinca comigo sobre isso, mas eu queria falar também agradecimento às equipes. Teve muita gente que trabalhou para que isso acontecesse. Eu quero agradecer a Fernanda Machiavelli, secretária executiva, eu quero agradecer a Fabiana Zamora, chefe de gabinete, o Érico Moura, eu quero agradecer o Vanderlei, que é o Ziger, que é o secretário de SAF, o Zé Henrique, também de crédito, que trabalharam dentro do Ministério em torno desse programa. Quero agradecer muito o Ministério da Fazenda, Gilson Bittencourt, quero te agradecer, Guilherme Melo, Dario Durigan e esse querido ministro que está do lado certo da força no Brasil, que é o Fernando Haddad, né? Ele está fazendo o trabalho certo, todo o nosso apoio ao trabalho do Fernando Haddad. Quero agradecer também o ministro Rui Costa, a ministra Miriam Belchior, e quero também agradecer toda a equipe da Casa Civil. Mas eu queria dizer para vocês, gente, que tudo isso é possível, porque vocês garantiram que nesse palácio, dirigindo esse país, tem uma pessoa que cuida de vocês, uma pessoa que tem carinho por vocês, uma pessoa que tem apreço por vocês, uma pessoa que tem compromisso com vocês, que faz a sua equipe andar com tudo e que cria esperança para esse país. Isso não é um programa do passado, isso é um programa do futuro. E esse homem chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E eu quero dizer que o Lula, ele não só escreveu o seu nome na história do Brasil, mas ele escreveu o seu nome no coração e na memória do povo brasileiro. Um grande abraço para vocês, nosso muito obrigado. Você está ao vivo aqui no Canal Gov e acompanha com a gente o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026. O lançamento conta, como nós podemos ver, com a participação do presidente Lula e é realizado lá no Palácio do Planalto. Já foram anunciados, portanto, 89 bilhões de reais para políticas de crédito rural, compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica, garantia de preço mínimo, entre outras ações. O governo segue trabalhando para garantir a comida barata na mesa das famílias brasileiras e o presidente Lula e o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, fazem essa divulgação, esse lançamento hoje. Os investimentos são na agricultura familiar, também fortalecendo a economia local, garantindo qualidade, formação técnica e maquinário aos produtores. Acompanhado dos ministros e de presidentes de bancos públicos, posam para a foto
com as seguintes beneficiárias. Portanto, está ali o presidente Lula recebendo alguns presentes de uma agricultora que está ali na plateia junto com outros agricultores familiares nesse lançamento de hoje do Plano Safra da Agricultura Familiar. E olha, desses 89 bilhões que foram anunciados pelo ministro Paulo Teixeira, 78 bilhões são do PRONAF, que este ano completa 30 anos. Esse valor, esses 78 bilhões, ele representa um aumento de 47,5% do crédito rural para a agricultura familiar, se comparada ao último governo. Também está mantida, segundo o lançamento aí, a apresentação que nós conferimos do ministro Paulo Teixeira, a taxa de 3% para financiar a produção de alimentos como arroz, feijão, mandioca, frutas, verduras, ovos e leite, caindo para 2% se esse cultivo for orgânico ou agroecológico. Uma estratégia que foi adotada nos últimos 2 anos, dois planos safras da agricultura familiar, aumentando, portanto, os financiamentos para produtos da cesta básica, gerando renda no campo e garantindo preços mais justos aos consumidores. E olha, esse lançamento conta também com uma feira com produtos exposta ali do lado de fora do Palácio do Planalto. Há algumas barraquinhas com produtos que foram levados aí por esses agricultores familiares, desde hortifruti até outros produtos como farinhas, temperos, frutas e outros produtos que foram levados aí por eles e estão à venda para o público comum. Quem quiser pode ir lá fazer, portanto, a sua feira hoje no Palácio do Planalto com esses produtos agroecológicos. E esse Plano Safra da Agricultura Familiar, ele também traz mais incentivos para a mecanização dentro do programa Mais Alimentos. O limite para a compra de máquinas e equipamentos menores, ele foi ampliado de 50 mil para 100 mil reais, com a taxa de juros de 2,5%. Neste momento, com a palavra, a representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, CONDRAF, Vânia Marques Pinto. Bom dia. Inicio minha fala me apresentando. Me chamo Vânia. Obrigada. Sou agricultora familiar, de família de assentado da Reforma Agrária no município de Iraquara, na Bahia. Sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelos castanhos cacheados e curtos, uso óculos preto e estou com uma calça e uma blusa listrada e com casaco azul marinho. Hoje estou aqui para poder representar várias vozes que fazem parte de um importante conselho que é o CONDRAF. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, senhor vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros e ministras de estados, parlamentares, companheiros e companheiras dos movimentos sociais e sindicais, dos conselhos, assim como o CONDRAF, cujo qual eu represento, trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares, aqueles que alimentam o nosso país, o meu muito bom dia. Hoje é um dia muito importante para nós. É um dia de conhecer o compromisso do nosso governo Lula com os povos do campo, das florestas e das águas. O Plano Safra da Agricultura Familiar, ele é fundamental para o desenvolvimento rural sustentável e solidário do nosso país.
porque ele garante a soberania alimentar e a segurança nutricional de várias famílias. Podemos observar que a manutenção da taxa de juros em 3% para a produção de alimentos e a redução em 2% para produtos da sociobioeconomia, agroecológicos e orgânicos representa o compromisso do governo Lula com o povo brasileiro, porque é a possibilidade da gente ter comida com preço acessível para a população e com preço digno para quem produz. Isso em um momento em que nós estamos com a taxa Selic a 15%. Esse é um compromisso do nosso governo, entendendo que a agricultura familiar precisa, sim, produzir alimentos com preços mais baixos. E ter essa redução na taxa de alimentos em um momento complexo como esse é a marca do compromisso desse governo. Além disso, nós temos um plano safra com políticas voltadas para a produção de alimentos e adaptação às mudanças climáticas, o que na atual conjuntura é fundamental. E não é apenas por conta de uma COP30 que vai acontecer no Brasil, mas também porque o nosso planeta Terra está pedindo socorro. E eu posso citar como exemplo o Rio Grande do Sul, 3 anos consecutivos de seca, seguido de 2 anos consecutivos de enchente. E nós precisamos rever o jeito de viver, de consumir, de produzir no nosso país. E o Plano Safra, ele está dando sinais de que é sim possível fazer mudanças, e essas mudanças precisam ser ainda mais profundas e mais estruturantes. Mas essa sinalização, ela já é importante, porque mostra que nós estamos preocupados com as mudanças climáticas. Quero aqui fazer um destaque para algo que foi fruto de muito anseio por nós, movimentos sociais, movimentos sindicais, sociedade organizada, e foi uma construção coletiva, que é o Pronara. Ter produção de alimentos saudáveis no desenvolvimento sustentável é fundamental que a gente tenha marcadores que possam garantir que a gente, sim, produza alimentos saudáveis. E o Pronara, ela é essa sinalização. Não é possível que eu, em uma propriedade, numa unidade familiar, faça uma produção se do meu lado tem alguém despejando veneno. Então, esse compromisso também é marcado por esse governo. Em nome do CONDRAF, digo que nós estamos vendo com bons olhos o anúncio que foi feito aqui pelo nosso ministro Paulo Teixeira. Mas queremos reafirmar a necessidade de políticas públicas chegarem de forma efetiva nas bases, com uma boa execução e rápido acesso. Não temos mais tempos para esperar. A hora é agora. E a política pública boa é aquela que chega. E eu posso falar isso, porque se eu tenho graduação hoje, tenho mestrado, foi graças ao Pronera, foi graças à Universidade Pública Federal em que me formei. Foi graças a uma política feita por esse governo Lula, que investiu em educação. Nós sabemos do compromisso do nosso presidente com as famílias brasileiras, com a dignidade do seu povo para garantir comida na mesa, para garantir as 3 refeições diárias. E, por fim, nós entendemos que, sem dúvidas, é necessário executar o que está sendo anunciado aqui, de cabo a rabo, do começo ao fim. E aí eu quero pedir aos bancos que aqui estão, que também facilitem a vida dos agricultores e agricultoras familiares. Porque quando a gente chega no banco, nós temos vários impeditivos. Então, é preciso que todos nós facilitemos para que a gente consiga acessar o que está sendo anunciado. Por fim, é necessário fortalecer os conselhos como o CONDRAF, como o CONSEI e outros, porque são espaços fundamentais para monitoramento, avaliação e proposição das políticas públicas. Queremos que o Brasil continue crescendo, que as desigualdades sociais diminuam, que a nossa nação seja um território de bem viver e que todo e qualquer desenvolvimento precisa passar pelo campo, pelas florestas e pelas águas. Sigamos confiantes, sigamos na luta por um Brasil melhor. Obrigada.
Ouvem-se, neste instante, as palavras de beneficiário de crédito fundiário em Pernambuco, Romário Albuquerque de Lima. Boa tarde a todos. Quero aqui saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais deste país, a todos os ministros e ministras aqui presentes. Não posso deixar de saudar o movimento social MLST, saudar também os meus amigos que estão aqui comigo, o companheiro Dinho França, aquele abraço, a Leonardo, enfim, a todos os presentes aqui neste momento. Saudar o meu querido e meu grande ídolo, presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e dizer que a gratidão hoje é imensa e só tenho a agradecer a Deus. Querido presidente, a minha história hoje não é tão diferente ou longe da sua quanto pequeno, mas teve em si toda uma trajetória de luta e resistência até hoje. Aos meus 8 anos de idade, comecei os trabalhos para que pudesse, em casa, aumentar o pão de cada dia. E a minha primeira ferramenta, não tenho medo e orgulho de dizer isso hoje, foi uma carroça de burro, onde eu pude ter a oportunidade de ganhar um trocado, naquela época, transportando a água no período de seca, onde as pessoas recebiam através do caminhão-pipa e o frete era apenas R$2. E essa é uma trajetória que eu trago aqui hoje, neste momento tão importante da minha vida a Brasília. E dizer também que depois deste decorrer de tempo, veio este grande benefício do governo federal, através do incrível presidente, através do enorme e poderoso movimento MLST, ao querido ministro Paulo Teixeira, que está dando essa oportunidade ao jovem construir um futuro nacional na vida. E dizer, presidente, que eu já recebi a primeira parte de investimento. A gente já está trabalhando, já estamos com cerca de pé, já estamos com reservatórios prontos para que a gente possa produzir, criar e ajudar o Senhor no combate à fome neste país. Este é um compromisso que a gente traz de receber esse projeto maravilhoso. Quero dedicar esta minha conquista a uma pessoa que não está presente hoje, mas que sua resistência e dedicação é fundamentalmente importante para este momento. Ao querido Bruno Maranhão, que Deus o tenha, mas que foi forte e hoje seguimos com a sua resistência neste momento. Quero dizer também que eu acredito que estou trazendo uma nova esperança para a juventude deste país. Um pequeno jovem, filho de agricultor, com apenas 25 anos, lá do interior de Pernambuco, da cidade de Águas Belas. É incrível ver o quanto o governo federal, o governo Lula, abrange este país, pessoas que vêm de tão longe, e a gente sente que é beneficiado através do governo. Eu não podia trazer a imensa gratidão escrita num papel, presidente. Eu acho que seria muito inconveniente da minha parte, porque o que eu trouxe aqui é o que a minha boca tem que falar aquilo que o coração está cheio. Cheio de alegria, cheio de gratidão, por uma simples oportunidade de que um jovem filho de agricultor possa ter dignidade, possa ter liberdade, possa construir a esperança de um novo país, possa sonhar e acreditar. A esperança que eu quero deixar para os jovens do Brasil é que nós não podemos descansar um só segundo e saber que o presidente Lula está a nos ajudar a cada dia e a cada vez mais. Eu sou a prova viva disso e levo isso eternamente, presidente, no meu coração. Quero dizer ao senhor que falta um ponto fundamental para que a gente possa levar o nosso programa e projeto a 110%, o melhor projeto do mundo. É a moradia, presidente. É a casa, é o que a gente está esperando para que nós possamos nos sentir mais felizes. E dizer também que o ministro Paulo Teixeira está indo ao nosso estado entregar a várias famílias assentadas a escritura de 28 anos de luta,
28 anos de dedicação a essas conquistas. E em nome de Bruno Maranhão, quero aqui deixar este convite registrado para o senhor se fazer presente no nosso estado. Não deixe de ir lá, porque são 28 anos de muita dedicação e história daquele povo. Continuando, eu quero dizer a vocês que o seguinte: a juventude precisa de um lugar, o povo precisa conquistar, o povo precisa sonhar, e a nossa resistência é a prova disso. Eu sou a prova disso, de que estou aqui, porque recebi essa oportunidade, permitida por Deus, e graças ao presidente Lula, hoje eu posso dizer, eu sou filho da resistência, eu sou um jovem lutador, sou um agricultor, e vou contribuir para a melhora do meu país a cada dia, com fé em Deus, se Deus quiser. A minha eterna gratidão hoje é aos companheiros que buscaram e deram essa oportunidade, ao MLST, que luta incansavelmente para propor dignidade às famílias, para propor um avanço em todos os recantos deste país. Enfim, às vezes falta a palavra, pela emoção, não sei, porque é muito difícil a gente chegar aqui, mas através do reconhecimento, da dedicação do presidente Lula, a gente traz a esperança para este país. Não posso deixar de dedicar essa conquista à minha família, né, que sempre me apoiou, a todos os amigos e amigas. A esperança não morreu. E para finalizar, algumas pessoas, presidente, me perguntavam, a própria juventude me perguntavam por eu ser jovem estar sendo beneficiado. E diziam assim: como foi que você conquistou, conseguiu ser beneficiado? E eu disse: no governo Lula. E tornaram a me perguntar como eu posso também ser beneficiado. E eu dizia: eu e você votando em Lula para presidente em 2026. Porque é a esperança da continuidade para uma causa melhor na nossa vida. Muito obrigado a todos. Desculpem a emoção, é porque é muito gratificante receber a esperança e assim prosseguir e levá-lo no nosso coração. Muito obrigado. Estamos ao vivo acompanhando direto do Palácio do Planalto a cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. O Plano Safra que é anunciado hoje com um aumento para o investimento na agricultura familiar. Representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil, CONTRAF, Josana Lima. Senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso ministro Paulo Teixeira, senhoras e senhores representantes aqui do governo federal, ministra, ministros, deputados, deputadas, companheiros e companheiras da agricultura familiar aqui presente. Em nome das organizações e movimentos sociais do campo, como presente aqui o MPA, MAB, MPP, MMC, MCP e MST,
e todos os demais movimentos aqui presentes, quero saudar a todos e todas que constroem com coragem e compromisso o presente e o futuro da agricultura familiar em nosso país. Como eu não vou ter o tempo que o nosso ministro Paulo Teixeira teve, eu vou seguir aqui o meu cronograma, mas queremos trazer o abraço da agricultura familiar para todas e todos que também nos acompanham pelo virtual e também se sente agraciado e presente junto conosco nesse momento. Este é um momento muito especial para todos nós do campo, da floresta e das águas, mas o lançamento de um plano safra específico para o nosso setor. Reafirma algo que nós, agricultores e agricultoras familiares e trabalhadores rurais, sempre soubemos. Não existe segurança alimentar, combate à fome, transição agroecológica sem fortalecer quem realmente produz a comida para esse país, que é a agricultura familiar. Sabemos que o Plano Safra é mais que um conjunto de medidas financeiras. Ele traduz a forma como o Estado brasileiro enxerga e apoia a produção de alimentos e a permanência das famílias no campo, com proteção do meio ambiente e construção de um projeto nacional de desenvolvimento com justiça social. Há um exemplo disso, algumas falas aqui que nos antecedeu, como o nosso jovem traz para ele o que é que significa ter um governo como esse nesse país. Reconhecemos e valorizamos os avanços importantes que este governo tem promovido. Agora, com o novo Plano Safra da Agricultura Familiar, vemos um esforço ainda maior do governo Lula para garantir para o povo brasileiro. Isso é um marco e mostra sensibilidade social, compromisso com a soberania alimentar. Celebramos também o lançamento de 2 programas inéditos, o Pronara, como aqui já falado e apresentado pelo nosso ministro, que aponta para a redução do uso de agrotóxicos, uma medida alinhada com as demandas das nossas comunidades, e o Sol Subiu Mais, que também valoriza os produtos da sociobiodiversidade e reconhece os modos de vida dos povos das comunidades tradicionais. Junto a isto, o anúncio de novas linhas de crédito para práticas sustentáveis, quintais produtivos de mulheres, adaptação às mudanças climáticas, representada como um passo muito importante. Nós reconhecemos tudo isso com esperança, presidente, mas também sabemos o desafio maior vem agora, transformar cada anúncio desse em realidade. Transformar cada anúncio em realidade e lá onde toca, que é nos territórios, nas roças, nas feiras, nas cooperativas e nas famílias que vivem da terra. Por isso viemos aqui não apenas para comemorar, mas propor, porque sabemos que temos um ministro aliado, com capacidade, com diálogo e com muita responsabilidade, e junto com você, presidente, compromisso com o nosso país. Por isso estamos aqui também alinhados e propomos, em primeiro lugar, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário estabeleça uma agenda de trabalho permanente com os bancos para acompanhar e monitorar a implementação deste Plano Safra. Teremos a certeza que todos e todas, de mão dadas, bancos, MDA e as organizações, de fato, faremos uma grande diferença na implementação deste Plano Safra. A nossa responsabilidade agora, presidente, é olhar para a execução. Isto é muito importante. É garantir o que foi anunciado se transforme em realidade, como essa tarefa fazemos anualmente, que seja de fato realidade transformada e concreta na vida das famílias, dos agricultores e agricultoras familiares. Porque nós sabemos que o papel, que esse é o nosso papel, mas em como as políticas são implementadas na ponta, que aqui já falava também anteriormente.
O desafio lançamos e agora como é que elas chegam? Como elas serão implementadas? Trazemos proposta não para alterar o que foi definido, isso é muito importante, né? Mas para dialogar sobre como fazer, né, com que esse plano chegue com mais força, equidade, mais eficácia para os nossos territórios. Precisamos enfrentar o desafio do acesso real aos créditos, aqui anunciados agora 89 bilhões para as políticas de crédito rural, compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica, garantia de preço mínimo, entre outras, precisamos garantir essa agilidade, acolhimento e respeito na liberação desses créditos. Reforçamos a importância de que o crédito venha acompanhado de assistência técnica continuada, especialmente para o público vulnerável, né, como os beneficiários do Pronaf-B. Presidente Lula e os demais aqui presentes, precisamos que seja descontingenciado dinheiro, né, para o fomento rural, para ser implementado junto com o Pronaf-B, né, e fazer a diferença que os mais pobres tanto atentam e diz que precisa chegar na ponta. Esse é um desafio, mas que ele é super viável. É preciso olhar para as cooperativas, preciso dar continuidade a esse olhar às cooperativas da agricultura familiar, que hoje, né, já são protagonistas na comercialização, na agroindustrialização, no abastecimento alimentar, mas mesmo assim, né, muitas delas ainda enfrentam, né, todo esse processo histórico para acessar as linhas de créditos, porque aí está relacionado, que já foi apontado nessa relação com os bancos. Então, a gente precisa também ter esse olhar, porque, especialmente quando são formadas por famílias de assentados e territórios tradicionais. Destacamos o tema da produção sustentável e a da agroecologia. O Plano Safra deu sinais importantes, né, nesta edição, e isso precisa ser comemorado. Propomos que a execução do nosso Plano Safra, o MDA possa cruzar, ministro Paulo Teixeira, dados com o Plano Nacional da Agroecologia, o Plano de Abastecimento e o Plano de Segurança Alimentar, assegurando coerência nas ações de forma integrada. Queremos destacar um ponto que é crucial e é central para os movimentos sociais, que é o foco território, né, o foco territorial. A gente fala muito de território, né, porque o Brasil é grande e é diverso, ministro e presidente. Não dá para fazer o igual para todo mundo. Então, por isso que a territorialidade ela é importante. O crédito, a assistência técnica, a estruturação produtiva, os programas de comercialização, tudo isso tem de ser pensado a partir da sua realidade, a partir da dinâmica territorial. A feira do interior é diferente da feira da capital. Por isso, defendemos que a execução do Plano Safra seja feita com olhar atento às desigualdades regionais. Companheiros e companheiras, sabemos que este é um governo comprometido com esta construção e com essa retomada que o país, né, vem fazendo. E que temos aqui um campo fértil, presidente, de diálogo. Por isso estamos aqui. O que apresentamos hoje não são críticas, jamais, mas propostas construtivas para que, de fato, cada vez mais, com a base na experiência de quem vive e trabalha no campo, possamos avançar. Queremos que este Plano Safra seja lembrado como aquele que chegou de verdade, pelo volume, pela vilometria que a gente viu aqui, que as famílias de agricultores e agricultoras que estão lá na ponta, que possa fortalecer a produção de alimentos saudáveis, que valorizou a agroecologia, que reconheceu a diversidade e o sujeito do campo. Sempre é os desafios que a gente aponta a cada Plano Safra lançado. Seguiremos firmes no diálogo da construção coletiva e na vigilância cidadã, com a disposição de sempre contribuir para que o Plano Safra seja uma política viva e transformadora. Mas, por fim, presidente Lula, como presidente de uma das organizações
da agricultura familiar desse país, enquanto Contraf Brasil, representando aqui inúmeros sindicatos, organizações, cooperativas, associações, nós não poderíamos trazer aqui e propor, né, eu acho que de tantas outras agendas que a gente já vem fazendo. Queremos propor, né, a esse governo, a Vossa Excelência, né, diante de tudo que nós já falamos aqui, um PAC para a agricultura familiar. Por que é tão difícil a gente tratar, né, uma política para um campo que é quem dá vida ao nosso povo, que é quem dá vida ao nosso país, para integrar as políticas públicas combinadas com os movimentos de infraestrutura, para avançarmos para a transição ecológica e o desenvolvimento rural sustentável e solidário. Só o Senhor, com sua sensibilidade, para lançar mais uma ação tão importante e fundamental para o campo brasileiro. Esperamos com a esperança de que esse ano a agricultura familiar também conquiste o seu PAC. É para transformar mais, presidentes, por isso que solicitamos. Na terra que eles querem arroxo, presidente, nós almejamos transformação. O senhor sabe que nós, agricultores familiares, somos um povo simples, mas de ponta firme. Continuamos acreditando muito sua coragem, na sua força, na sua sensibilidade e amor pelo Brasil. Conte com a gente, como sempre, presidente. Com a força de quem planta, a gente segue semeando. Viva a agricultura familiar, viva a luta dos homens e das mulheres que produzem alimento para o campo e para a cidade. Neste instante, ouve-se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, presidente. Bom dia, vice-presidente Geraldo Alckmin, meus colegas ministros, senhoras e senhores. Bom, nós temos muitas razões para festejar esse terceiro Plano Safra apresentado pelo presidente Lula, que está em boníssimas mãos. O ministro Paulo Teixeira, o ministro Fávaro, são dois amigos do campo que se dedicam integralmente à causa da dignidade do trabalhador do campo, do agricultor, e da dignidade do trabalhador brasileiro que recebe comida na sua mesa. E com a dedicação desses dois, nós estamos vendo os resultados chegando com produção crescente, preço caindo, e é isso que esse Plano Safra, mais uma vez, oferece para a comunidade do campo do nosso país. Mas eu vou me permitir, presidente, falar um pouquinho sobre um outro assunto. Eu acordei pela manhã de hoje, e eu, como ministro da Fazenda, não posso deixar de mencionar o ataque que o senhor sofreu do seu antecessor nas redes sociais, que talvez tenha acordado chateado pelo fracasso do evento na Paulista ontem e resolveu lhe atacar. Ele é muito diferente do senhor, como o senhor sabe. O senhor amargou poucas e boas nesse país, e eu, quando visitava o senhor como seu advogado, o senhor nunca pediu para qualquer de nós petistas, nem mesmo eu que representei o senhor em 2018, o senhor nunca pediu um favor, nunca pediu anistia, nunca pediu perdão, nunca pediu nada disso. O senhor teve a dignidade de falar para todos nós que tínhamos o privilégio de ter acesso ao senhor, pedir justiça, pedir para ser julgado com base nas provas que tinham sido apresentadas. Esse nem foi julgado ainda e já está pedindo perdão, já está pedindo anistia,
já está correndo, como sempre corre, do debate. Desde 2018 eu estou esperando esse homem fazer um debate com ele e ele está sempre fugindo do debate. Se esconde nas redes sociais e hoje veio mais uma vez fazer uma coisa que raramente ele faz, que é mentir. Todo dia ele aparece com uma mentira nova. Hoje ele está acusando o senhor de cortar benefícios sociais, de cortar BPC, de cortar não sei o quê. O senhor é o responsável pelo maior incremento de investimento em programas sociais da história do Brasil. O senhor é reconhecido no mundo inteiro. O senhor é reconhecido no mundo inteiro por ter criado os programas mais exitosos da nossa história que servem de referência no mundo inteiro. O senhor herdou desse senhor 33 milhões de pessoas passando fome. E em 2 anos e meio, reduziu a menos de 1/4 essa população que ainda nós vamos atender e acabar com a fome pela segunda vez na história do Brasil, até o final do seu mandato, com a ajuda desses grandes ministros. Durante o governo dele, o preço do alimento subia acima da inflação. Todos os 4 anos. É só pegar as estatísticas do IBGE. E agora a renda, felizmente, cresce acima da inflação, inclusive da inflação de alimentos. Isso não sou eu que estou dizendo, é um órgão de Estado que divulga os dados oficiais, né, da economia brasileira. O senhor está com a menor taxa de desemprego da história, você está com a melhor distribuição de renda da história, a menor taxa de jovens que nem estudam, nem trabalham da história, com a inflação em queda, o dólar em queda e o PIB em alta. Essa é a economia que o senhor está criando para o Brasil. E o campo não é diferente disso, muito pelo contrário. O campo é dos setores que mais recebem estímulo do governo federal e o senhor, de novo, está batendo outro recorde hoje, fazendo um plano safra que é o maior da história e que é o maior dos 2 últimos que o senhor próprio protagonizou aqui nessa mesma sala. E fica com esse papo agora, o Bolsonaro, de falar de aumento de imposto. Deixa eu falar para vocês qual que é o aumento mais cruel de imposto que um presidente pode fazer. Ele ficou os 4 anos, mais os 3 anteriores, os 4 anos do mandato dele, sem reajustar a tabela do imposto de renda. Sabe o que isso significa? Que quando um trabalhador que teve um aumento apenas pela inflação, se ele passar a faixa de isenção do imposto de renda, ele passa a pagar imposto de renda, ganhando a mesma coisa, simplesmente pela crueldade de congelar a tabela de isenção, como ele fez durante 4 anos. 4 longos e tristes anos da história do Brasil. Agora o Congresso, mais uma vez atendendo ao seu apelo, colocou a faixa de isenção em 2 salários mínimos, ou seja, acima de R$3.000, contra 1.900 da época dele. São 10 milhões de brasileiros que deixaram de pagar imposto de renda, já. E se o seu projeto for aprovado este ano, serão mais 10 milhões de brasileiros que vão deixar de pagar imposto e outros 5 que ganham entre 5.000 e 7.000 por mês, que vão pagar menos do que pagam hoje. Qual é a moral desse senhor para falar de aumento de imposto? Porque nós estamos fechando brecha para o andar de cima passar a pagar? Isso nós vamos continuar fazendo. Nós vamos continuar fazendo. Nós vamos fechar todas as brechas que são criadas por jabutis, que no Brasil o jabuti é órfão de pai e mãe. Ninguém assume a paternidade de um jabuti. Ele aparece numa lei, em geral, para favorecer um grande empresário. Em geral, é para favorecer um grande empresário. Para tirar esse jabuti do ordenamento jurídico, é um parto. E cada vez que a gente sequestra esse jabuti, tira ele da árvore e remove do ordenamento político, tem a grita do andar de cima de que aumenta imposto. Não, isso não aumenta imposto. Isso é ter um mínimo de respeito com o trabalhador que paga suas contas com o Estado em dia. Nós
vamos terminar o mandato do presidente Lula com essa nova lei aprovada, não a da semana passada, a do mês que vem, nós vamos colocar 25 milhões de famílias pagando ou nada ou menos imposto de renda. Isso é fazer justiça. E sabe quantos vão passar a pagar? 25 milhões vão pagar, 20 vão deixar de pagar, 5 vão pagar menos. Sabe quantos vão começar a pagar? Que ganham ali 1 milhão por ano, 1 milhão e 200 mil por ano, 10 milhões por ano, 140 mil. 140 mil pessoas para 25 milhões serem beneficiados. E aí você fala, não, mas você vai cobrar o que eles não têm para pagar. É a mesma alíquota de uma professora de escola pública. A alíquota em país rico chega a 40%. Nós vamos cobrar um mínimo de 10%. O mínimo. Se o cara já paga 2, que é o que eles pagam hoje, vai pagar mais 8. O mesmo alíquota que paga um policial militar, um bombeiro, uma professora de escola pública, a mesma alíquota. E está essa grita toda por conta disso. O que nós estamos fazendo aqui? Para que a gente elege uma pessoa com o perfil, com a qualidade do presidente Lula? Se não for para mudar o Brasil para melhor, gente, nós estamos lutando pela dignidade do trabalhador, que paga as suas contas, que nem escolhe pagar, porque é descontado na fonte pelo empregador. Então, nós vamos continuar fazendo justiça social. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil. Nós não podemos nos intimidar na busca de justiça. Esse país é a 10ª maior economia do mundo. Está sempre entre as 10 maiores. Sobretudo quando o presidente Lula lidera o país, está sempre entre as 10 maiores. Sempre. Agora, a gente não tem o direito de esquecer que nós estamos entre as 10 piores no que diz respeito à distribuição de renda. Nós não podemos esquecer disso. Porque é por isso que nós estamos aqui. É para fazer justiça no campo, na cidade, na fábrica. É para isso que nós estamos aqui. Então, meu recado para esse senhor que não quer debater comigo, nunca quis, e acho que nunca vai querer, na minha opinião. Até porque o prazo dele está acabando. Eu acho que nós vamos fazer esse debate, porque vai ser uma bênção para o Brasil, olhar para o espelho e saber do que nós somos feitos. Nós somos feitos de gente que tem brio em busca de um país mais justo, ou se nós vamos nos acomodar diante dessa injustiça e ficar mais décadas e décadas esperando a justiça chegar. Vamos para a luta, vamos mudar o Brasil. Parabéns para o povo do campo. Neste momento, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, assina, na presença do presidente da República, portaria de instituição do Programa de Transferência de Embriões em linha com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento da Produção de Leite na Agricultura Familiar. A portaria institui o Programa de Transferência de Embriões para o aumento da qualidade genética e eficiência reprodutiva de rebanhos da agricultura familiar. Agora, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o ministro substituto do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Osmar Júnior, o ministro substituto de Minas e Energia, Gentil Nogueira, assinam, na presença do presidente da República, portaria interministerial MDA, MDS, MME e MIDR para instituição do Programa Nacional de Irrigação Sustentável para a Agricultura Familiar.
A portaria interministerial institui o Programa Nacional de Irrigação Sustentável para a Agricultura Familiar, PRONISAF, que promove a ampliação do acesso à irrigação a partir do uso de energia fotovoltaica e de outras tecnologias sociais. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado dos ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, da Fazenda, Fernando Haddad, da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, assina decreto de instituição do Programa de Valorização da Sociobiodiversidade e do Extrativismo Sociobio Mais. O decreto regulamenta os artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, no âmbito da política de garantia de preços mínimos para os produtos extrativistas e institui o Programa de Valorização da Sociobiodiversidade e do Extrativismo Sociobio Mais. Por fim, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, do ministro substituto do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Osmar Júnior, da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e da ministra substituta da Secretaria-Geral da Presidência da República, assina decreto de instituição do Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos, PRONARA. O decreto institui o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, PRONARA, no âmbito do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, PLANAPO, e do Decreto Federal número 7.794, de 20 de agosto de 2012. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Meu querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, companheiros ministros e ministras aqui presentes, companheiros ministras e ministros, companheiros deputados, senadores aqui presentes, deputadas, companheiros e companheiras do movimento social que lutam para tentar melhorar esse país. Hoje é um dia de alegria. O Brasil tem um ditado que diz que o Brasil é um país em que tudo que se planta dá. E esse governo é um governo que tudo que é reivindicado acontece. Mais cedo ou mais tarde, as coisas acontecem porque nós somos resultado do aumento do grau de consciência política da sociedade brasileira. E a cada conquista, a sociedade vai aprendendo que é possível novas conquistas, vai aprendendo a reivindicar mais. E a gente não tem que ficar reclamando com as reivindicações. A gente tem que saber que as reivindicações, elas são novas descobertas que as pessoas fazem de coisas que eles querem que seja feito para eles. É como um cientista que a cada dia faz uma pesquisa e encontra alguma coisa nova. Reivindicar é exatamente isso. Portanto, esse Plano Safra anunciado agora pelo Paulo Teixeira, ele é o resultado daquilo que vocês adquiriram de consciência nesse período todo. Vocês aprenderam nesse período como é lidar com o governo democrático
e aprenderam como é lidar com um governo que não é democrático. Se eu perguntasse para vocês, nos últimos 10 anos, vocês só voltaram a entrar nesse Palácio do Planalto para discutir a reivindicação de vocês quando eu votei a presidência da República. Porque normalmente, a agricultura familiar ela é composta por um contingente muito grande de homens e mulheres nesse país. Nós temos quase próximo a 5 milhões de pequenos proprietários e pequenas proprietárias que têm no máximo até 100 hectares. E desses quase 5 milhões que têm até 100 hectares, nós temos pelo menos mais de 2,5 milhões de pessoas que têm no máximo até 10 hectares. E se a gente for continuar baixando, a gente vai ver que tem muita gente que tem 2, 3 hectares. E é essa gente que mais necessita que cada vez mais a gente faça inovação para encontrar um jeito de transformá-los numa pessoa mais produtiva para si, mais produtiva para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. Eu lembro, Paulo Teixeira, que quando nós criamos o programa Mais Alimentos, em 2008, a gente conseguiu, naquele período, um sucesso extraordinário, porque foi o programa Mais Alimento que fez com que sobrevivesse a indústria automobilística naquele instante, que estava vivendo uma crise e que nós conseguimos vender 80 mil tratores até 80 cavalos. E a mesma coisa está acontecendo agora. Ou seja, se a gente não criar as condições, se a gente não provocar o empresário para que ele possa produzir máquinas de acordo com o tamanho da terra, porque um cidadão que tem 10 hectares, ele não pode comprar uma máquina daquela, sabe, que tem 50 metros de largura, sabe, que colhe um campo de futebol cada vez que liga o motor. Não, ele precisa de uma máquina, sabe, do tamanho da terra dele, para ser uma máquina para colher e para limpar, carpinar, sabe, o tamanho da terra dele. E aí, quando ele tem essa máquina, ele aumenta a sua produtividade, e essa produtividade aumenta a qualidade de vida dele e da família e aumenta a possibilidade de melhorar o conjunto da sociedade naquela comunidade. Esse é o objetivo final, é fazer com que as pessoas melhorem de vida a partir das possibilidades que o governo pode compartilhar com eles e oferecer. Uma coisa, Haddad, que você precisa falar mais, e nós precisamos falar mais, porque aqui a gente fala muito na taxa de juros. Taxa de juros, taxa de juros. Todo mundo fala taxa de juros. Todo mundo fica olhando o aumento da Selic para dizer que o mundo está uma desgraça por causa da taxa Selic. Eu vi a apresentação do Paulo Teixeira e eu vi lá uma quantidade de juros de 3%. Juros 2,5%. Aliás, acho que a taxa mais alta que eu vi aí foi 5%. É importante registrar que uma taxa de juros a 5%, numa inflação de 5%, é taxa de juros zero. É importante lembrar que uma taxa de juros a 3%, num país com a inflação de 5%, significa menos 2%. É menos que juros zero. E isso está permeado para toda a agricultura familiar. Se você for olhar a agricultura empresarial, também as pessoas se queixam. As pessoas se queixam, mas a taxa de juros está muito cara. Pois bem, se você pegar um juro a 14% ao ano e você descontar 5% de inflação, esse juro vai ser 9%. Está longe de ser a taxa Selic. Então é importante que a gente aprenda a falar essas coisas para as pessoas se darem conta de que os nossos bancos estão fazendo aquilo que historicamente não se fazia nesse país. É por isso que o programa ganhou densidade nacional. Porque quando eu fui presidente da primeira vez, 90% do Pronaf era para o Rio Grande do Sul, que era um estado mais especialista, as pessoas tinham mais preparação para receber o Pronaf. Depois um pouco Santa Catarina, um pouco Paraná, um pouco São Paulo e parava por aí. Ou seja, hoje, pelo quadro que o Paulo Teixeira mostrou, nós chegamos a 100
100% do território nacional. A 100% do território nacional, porque o PRONAF é exatamente para isso. É para ajudar as pessoas que trabalham no campo, mas dentre as pessoas, a gente precisa fazer com que o dinheiro chegue aos que mais precisam. Essa é a lógica do programa e essa é a lógica do sucesso. E o Mais Alimento vai ter um monte de máquina ali que eu não vou poder ver, Paulinho. Se ficar aí mais tarde, eu posso até voltar para ver. Mas o nosso objetivo é fazer com que se produza máquina nesse país que atenda às necessidades do pequeno produtor. O grande já tem. O grande tem máquina, que a máquina sozinha é maior do que a propriedade de vocês. E que bom que ele tenha. E que o governo também financia. E que o governo também financia. E financia a taxa de juros mais barata. Eu gostaria que todo juro fosse zero. Mas ainda não depende, sabe, da nossa política econômica, que não tem muito a ver com a taxação de juros. O Banco Central é independente, o Galípolo é um presidente muito sério, e eu tenho certeza que as coisas vão ser corrigidas, sabe, com o passar do tempo. Nós sabemos o que nós herdamos, e nós não queremos ficar chorando o que nós herdamos. Nós queremos mostrar o que vai vir pela frente. E o que vai vir pela frente é mais produção de alimento. O Paulo falou de uma vaquinha que ele vai fazer inseminação com embrião e que a vaquinha de 3 litros vai passar a produzir 25 litros de leite. Eu, Paulo, vou contar para você, quero ser convidado para ir colocar um embrião desse e vou esperar essa bezerrinha nascer, vou esperar essa vaca crescer para saber se ela vai dar os 25 litros de leite que você está falando. Se essa vaca der os 25 litros de leite, eu vou comprar essa vaca sua, Paulinho. Eu vou comprar. Pois bem, companheiros, eu só queria que vocês tivessem certeza de que o trabalho é muito árduo, o trabalho é muito duro para a gente fazer com que os benefícios cheguem ao conjunto da população brasileira. Eu tenho tentado convencer os empresários de que é importante, é muito importante que eles torçam para que os mais pobres cresçam. Porque quando os mais pobres crescerem, vão virar mais consumidores, vão comprar mais coisas, mais comida, mais roupa, mais máquina, mais televisão, mais computador, vão viajar, vão comprar carro novo, ou seja, quando os pobres melhoram, o país melhora. Esse é o dado concreto que nós temos que ter consciência. Você viu aquela companheira bonita que está ali com aquele chapéu? Até pensei que ela ia me dar o chapéu, mas ela foi só para mostrar o chapéu. Pois bem, aquela moça foi chorando ali, porque ela conseguiu uma coisa que há 30 anos atrás, há 20, a gente não conseguia. Ou seja, fazer com que um filho de um pequeno produtor rural pudesse cursar uma universidade federal, pudesse cursar um instituto federal, pudesse ter uma profissão. É para isso que a gente ganhou as eleições. Nós queremos, sabe, fazer com que esse país se transforme num país justo. E ele começa a ser justo pela tributação. E depois ele continua a ser justo pela repartição. E é por isso que nós estamos fazendo o imposto de renda até R$5.000 de isenção. É por isso que a gente vai fazer que quem consome até 80 kW de energia não pague energia e quem consome até 120 kW pague menos. É por isso que a gente vai fazer com que o gás chegue mais barato na casa das pessoas. E isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ninguém quer que as pessoas vivam a vida inteira de Bolsa Família. Ninguém quer. O que nós queremos é que a pessoa viva tranquilamente às custas da sua capacidade profissional, às custas da sua capacidade produtiva. E o papel do Estado é fazer com que essas pessoas tenham a oportunidade de chegar lá. Eu digo sempre para as pessoas, companheiros, o seguinte: se um pernambucano que saiu de Caeté em 1952, com 7 anos de idade, para não morrer de fome, chegou a ser presidente da República, o que é que vocês não podem? O que é que vocês não podem?
A gente pode o que a gente quiser, é só a gente querer e a gente não desistir. Se uma coisa está difícil hoje, amanhã ela poderá não estar difícil, a depender do trabalho que a gente faz. Nós é que temos que ter consciência que nós somos a mola propulsora desse crescimento, das coisas boas que vai acontecer no país. E nós temos muitas coisas boas para acontecer no país. E vocês sabem que nós vamos continuar teimando, nós vamos continuar fazendo, nós vamos continuar dando preferência para que as mulheres tenham mais crédito. Nós vamos continuar lutando para terminar a violência contra a mulher. Nós vamos continuar lutando para terminar o feminicídio. Nós vamos continuar lutando para que vocês possam trabalhar mais, ganhar mais, viver mais, comer mais e ter muito mais alegria, muito prazer na vida. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém se queixar. Ô, Lula, o aeroporto está voltando a ser uma rodoviária. E a rodoviária é porque vocês estão conseguindo outra vez viajar de avião. É isso que incomoda. Incomoda algumas pessoas. A mim, quanto mais gente tiver no aeroporto, melhor. Quanto mais vocês puderem viajar, melhor. Aliás, a dado uma notícia boa, só para você ter ideia. Nós vamos, pela primeira vez, chegar a 10 milhões de turistas estrangeiros visitando o Brasil esse ano. A primeira vez. Não é que o Brasil está ficando mais bonito e melhor, não. É que as pessoas estão conhecendo mais. Você tinha um presidente da República que nunca recebeu um outro presidente, porque disse que a mulher do presidente era velha. Você imagina quem é que teria prazer de vir nesse país? Agora não. Agora quem quiser vir aqui tem um presidente para receber as pessoas de braços abertos e dizer o melhor do Brasil é o povo brasileiro. Conheça o nosso povo para você perceber que vale a pena conhecer o Brasil. Portanto, eu quero, Paulo Teixeira, parabenizar você e a tua equipe. Quero parabenizar, Haddad, você e a tua equipe. Quero parabenizar as pessoas que trabalharam nesse plano, porque esse plano ele é muito bom, mas está longe de ser aquilo que é o plano perfeito que nós buscamos. Eu tenho certeza que o ano que vem vocês vão vir com muito mais novidade, com muito mais coisinha, com muito mais coisa, porque é assim a vida. É assim. Quanto mais a comida está gostosa, mais a gente quer repetir. Quanto mais a gente conquista uma coisa, mais a gente quer melhorar aquela coisa que a gente conquista. Portanto, queridas amigas e queridos amigos, não parem de reivindicar. A reivindicação de vocês é a certeza de que nós não vamos deixar de fazer aquilo que vocês acreditaram. Parabéns a vocês, parabéns Paulo Teixeira, parabéns Haddad e parabéns ao povo trabalhador do campo. Um abraço. Eu vou pedir desculpa porque eu não vou poder descer lá para ver as máquinas. Vou ver se eu vejo depois as máquinas, porque eu tenho um compromisso urgente agora. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e a todos que aguardem a saída do presidente. Nós acompanhamos o lançamento do Plano Safra para a Agricultura Familiar 2025-2026. Serão investidos 89 bilhões de reais em políticas de crédito rural, compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica, garantia de preço mínimo, entre outras ações. Com recorde histórico de recursos para o Pronaf e juros reais negativos para a produção de alimentos, o governo busca garantir comida barata na mesa. Hoje, mais de 70% das propriedades rurais do Brasil são de agricultores familiares. 80 deles são eles os responsáveis por levar aos brasileiros produtos essenciais como arroz, feijão, frutas e hortaliças. São os pequenos produtores que geram mais de 10 milhões de postos de trabalho, ocupando um papel central no desenvolvimento econômico de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. E durante o evento, o ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que o governo tem compromisso com a produção de alimentos. Segundo ele, os investimentos em pequenos produtores rurais têm resultado direto no aumento da produção e queda no preço final dos produtos. São 89 bilhões de reais para a agricultura familiar no Brasil. O presidente Lula liderou
Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza. E, ao mesmo tempo, ele tem o compromisso de soberania alimentar no nosso Brasil. E é por isso que ele investiu recorde no primeiro Plano Safra, recorde no segundo Plano Safra, recorde no terceiro Plano Safra, e o resultado da agricultura familiar, do médio produtor e do grande produtor, é que nós temos, nesses 3 anos, safra recorde. Mas o melhor resultado é que nós conseguimos ter, nesse mês, 0 de inflação. Aliás, não é 0, é menos de 0, que é deflação. E diminuiu o preço do arroz, diminuiu o preço do feijão, diminuiu o preço dos ovos, enfim, o Brasil voltou com o presidente Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou o crescimento da economia brasileira e disse que o campo está no mesmo caminho. Agora, a renda, felizmente, cresce acima da inflação, inclusive da inflação de alimentos. Isso não sou eu que estou dizendo, é um órgão de Estado que divulga os dados oficiais, né, da economia brasileira. O senhor está com a menor taxa de desemprego da história, você está com a melhor distribuição de renda da história, a menor taxa de jovens que nem estudam, nem trabalham da história, com a inflação em queda, o dólar em queda e o PIB em alta. Essa é a economia que o senhor está criando para o Brasil. E o campo não é diferente disso, muito pelo contrário. O campo é dos setores que mais recebem estímulo do governo federal, e o senhor, de novo, está batendo outro recorde hoje, fazendo um plano safra que é o maior da história e que é o maior dos 2 últimos que o senhor próprio protagonizou aqui nessa mesma sala. Já o presidente Lula lembrou que, quando ele assumiu o governo pela primeira vez, o Pronaf estava concentrado no Rio Grande do Sul e que agora chegou a todo o país para atender às necessidades dos pequenos produtores. Quando eu fui presidente da primeira vez, 90% do Pronaf era para o Rio Grande do Sul, que era o estado mais especialista, as pessoas tinham mais preparação para receber o Pronaf. Depois um pouco Santa Catarina, um pouco Paraná, um pouco São Paulo e parava por aí. Ou seja, hoje, pelo quadro que o Paulo Teixeira mostrou, nós chegamos a 100% do território nacional. A 100% do território nacional, porque o Pronaf é exatamente para isso. É para ajudar as pessoas que trabalham no campo, mas dentre as pessoas a gente precisa fazer com que o dinheiro chegue aos que mais precisam. Essa é a lógica do programa e essa é a lógica do sucesso. E o Mais Alimento vai ter um monte de máquina ali que eu não vou poder ver, Paulinho. Se ficar aí mais tarde eu posso até voltar para ver. Mas o nosso objetivo é fazer com que se produza máquina nesse país que atenda às necessidades do pequeno produtor. E nós encerramos por aqui a nossa transmissão, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações do governo federal. Estamos também nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.